Geografia e hoje no Explicador Virtual a gente vai entender um pouco mais do conteúdo do 6º ano. A aula de hoje é a continuação do estudo de população. Bom, a gente viu que a população vai apresentar alguns indicadores importantes para o entendimento desse tema de estudo, né? A gente tem, por exemplo, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, e a variação dessas taxas pode ser observada na transição demográfica, né? Nas fases da transição demográfica. Na primeira, que é marcada pela uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. A segunda, que é marcada por uma queda na taxa de mortalidade, mas manutenção na taxa de natalidade alta, né? Então, alta taxa de natalidade, taxa de mortalidade uma redução drástica, né, pelas melhorias médico-sanitárias. E a terceira fase da transição demográfica é marcada por uma mudança no padrão de natalidade. Eu tenho uma diminuição na natalidade e a manutenção da mortalidade mais baixa. Então eu vou observar essas variações e a partir dali entender um pouco mais como funciona o desenvolvimento econômico de um país, porque eu posso apontar as características desse local observando essas formas, né, esses dados. Bom, eu observando essas mudanças e principalmente a terceira fase dessa transição demográfica, eu posso observar que existe uma tendência mundial, existe uma forma de organização que está se seguindo. Quais são as tendências dessa organização? A população dos países desenvolvidos estão começando a apresentar, de forma geral, uma queda no seu tamanho, elas estão apresentando uma redução. Por que isso vai acontecer? É um entendimento mais profundo da terceira fase da transição demográfica, que são, né, quais são as causas? O alto custo de vida, que a gente tinha observado, que a urbanização vai fazer isso, e aí uma observação básica sobre isso. Quando a gente fala que o modo de vida urbano ele aumenta o custo de vida, é o modo de vida urbano mesmo que seja em áreas rurais. É comum hoje em dia que o campo também seja extremamente urbanizado. Por quê? Porque eu tenho um modo de vida urbano com consumo de produtos que são comuns nas áreas urbanas, com a necessidade de qualificação muito parecida com o que a gente tem nas áreas urbanas. Então, mesmo que eu esteja numa área considerada rural, com produção de produtos primários, né, que são produção de alimentos, produção de fontes de matérias-primas, mesmo assim eu tenho a necessidade de uma mudança nesse custo. E o custo vai ficando muito maior. Então isso vai acabar gerando uma adoção por uma redução dos filhos. Até mesmo porque nas áreas urbanas é o que a gente tinha observado que tem uma redução do espaço físico também. A mulher no mercado de trabalho, a gente tinha falado especificamente e agora a gente vai pontuar, principalmente a partir de meados do século XX, as mulheres vão ter uma luta, um movimento chamado movimento feminista, que vai lutar pelo direito ao trabalho. Então as mulheres vão querer sair de casa, sair do trabalho doméstico e começar a entrar no mercado de trabalho. Isso vai provocar uma série de mudanças na sociedade e uma dessas mudanças é a redução da natalidade e da fecundidade, que a gente vai ver mais especificamente. E aí existe uma lógica e uma adoção por uma nova organização de família. Por quê? A família no modo tradicional, onde a mulher ficava em casa, permitia um número maior de filhos. Mas a família que vai se organizar depois disso não permite. É mais complicado que a mulher concilie, principalmente porque no primeiro movimento as mulheres não só saíram de casa, mas sim acumulavam outra função, porque elas saíam de casa, ganhavam trabalho no mercado de trabalho, mas mantinham algumas obrigações no mercado, na casa, né, na organização da casa. Então elas tinham dupla jornada. Isso também vai diminuir o número de filhos. No primeiro momento vai acabar gerando uma redução na quantidade de filhos, mas em alguns países desenvolvidos isso vai acabar gerando, inclusive, uma mudança na escolha da mulher por ter filho. É muito comum que em vários países a mulher não queira mais ter filhos, né? Diminua a ideia de ter filhos como um projeto de vida. Outros projetos, como projetos profissionais, são mais importantes. Então isso também diminui a quantidade de crianças. E eu agora tenho facilidade no planejamento familiar. Então são essas as causas que vão
provocar uma redução da taxa de natalidade. E com uma mudança maior nisso, isso vai agravar ainda mais essa situação. Eu vou cada vez mais optar por uma redução na taxa de natalidade, por uma redução na quantidade de filhos, e eu vou buscar cada vez mais esse modelo porque eu tenho uma sociedade que vai se organizar melhor dessa forma, né? Acredito que seja melhor dessa forma. Então, isso são formas que eu vou observar essas novas tendências. Essa terceira fase, ela vem acompanhada dessas tendências. Essas tendências são tendências de redução. Em alguns países, isso pode ser mais sério. No caso específico da Alemanha, a redução da população jovem, né, e o aumento da população idosa tem causado um problema sério, principalmente porque as casas de cuidado dos idosos são muito caras e não tem uma mão de obra jovem para trabalhar nessas casas. Então não tem enfermeiros, não tem médicos. Isso acaba gerando problema. Em alguns casos mais dramáticos, esses idosos estão sendo mandados para casas de repouso fora da Alemanha, em países asiáticos, porque são mais baratos. Então isso cria um processo que alguns estudiosos chamam de migração de vovôs, que na verdade é a saída dessa população mais idosa do país, porque é muito caro manter eles lá, né? Mesmo que no caso da Alemanha tenha uma migração de turcos, mesmo assim, né, e de outros imigrantes, eu ainda tenho uma diminuição dessa lógica, né? Nesse caso específico, muitos países vão adotar medidas para estimular a natalidade e também, principalmente, atrair as mulheres, né, a vontade das mulheres de ter filhos. Uma das causas para isso é tentar equilibrar essa questão do alto custo, por exemplo, oferecendo uma licença maternidade. Em alguns países da Europa, essa licença maternidade pode ser até de 2 anos, né, para tentar estimular com bônus, com gratificação, para tentar estimular realmente a família a ter mais filhos, né, aumentar a estabilidade e tudo mais, e tentar flexibilizar o trabalho para que a mulher consiga equilibrar o trabalho e a vida familiar. O máximo desse processo, e pode ser e deve ser pensado, é justamente a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Porque a entrada dessas mulheres, ela vai modificar a estrutura, né? A estrutura da sociedade, que é uma estrutura de mãe, né, onde a função da mulher era ser mãe, ela passa a não ser mais isso. Então ela vai reduzir a natalidade e a fecundidade. A taxa de fecundidade a gente não explicou especificamente, mas ela pode ser entendida como o número de filhos por mulher. Essa taxa de fecundidade, ela tende a reduzir ao longo dos anos. Nas primeiras gerações, há 2 gerações atrás, era comum que as mulheres tivessem 4, 3 filhos. Na segunda geração, na geração anterior à geração presente, é normal que as famílias tivessem em média 2 filhos. Hoje, no momento, na atualidade, é muito comum famílias com filhos únicos, né? E muitas mulheres e famílias, inclusive casais, que já afirmam que não querem mais ter filhos. Existe uma ruptura entre o papel da mulher como mãe e como profissional. Algumas mulheres estão renegando, não estão querendo mais esse papel de mãe. Estão querendo só o papel profissional e o papel de esposa, às vezes só o papel profissional. Então isso também provoca uma mudança na estrutura da sociedade, que é importante para a gente avaliar e também para a gente poder observar como uma mudança e que pode sim gerar algumas preocupações no futuro pela falta de mão de obra para trabalhar e essas questões que podem contribuir para uma diminuição na organização da sociedade, da economia, enfim. Mas são características muito importantes e muito curiosas. Eu espero que tenha ficado claro.